Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Hoje a gente tem a presença ilustre da Raquel Colares, ela que é tabeliã substituta. É Isso, essa o isso, termo certo, Raquel? Lá do isso. Cartório Abreu. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre documentação, sobre dúvidas do mercado imobiliário, sobre por que o aumento das taxas aí esse ano. E a Raquel vai esclarecer isso tudo pra gente. Dito isso, já peço a sua ajuda. Deixa o like, ajuda o podcast a crescer. A gente conta com a sua colaboração. Você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado. E você que ainda não inscreve, se inscreveu, se inscreve, que é gratuito. É só clicar nesse botão inscreva-se, não cobra nada e você vai ajudar esse que é o primeiro podcast 100% voltado para o mercado imobiliário do Norte a atingir outras pessoas. Valeu? Raquel, obrigado por aceitar o convite para a gente trocar essa ideia, minha amiga. É um prazer estar aqui. Você já participou de outros podcasts? Já, na verdade, programa, né, Legal. de advogado, né, de uma advogada, eu já participei também, e também algumas palestras mesmo que a gente faz, voltada pro meio, né. Perfeito. E quanto tempo aí você está trabalhando na área de cartórios, Raquel? A gente já começa revelando a idade. Já para esse spoiler. Então já quase 24 anos na área cartorária, já comecei com uns 15 anos. Caramba, foi teu primeiro emprego? Foi o segundo, Segundo? foi o segundo emprego. Trabalhou primeiro com o quê? Eu trabalhei primeiro no setor de terra da prefeitura do município, que eu era, como menor aprendiz, né? Sim, já Aí, tinha o programa lá atrás, né? assim, eles... Não tinha talvez essa nomenclatura, né? Isso. Aí era o meu período. Aí com 2 semanas eu trabalhando, o oficial do interior, que eu morava no interior, meus pais moravam no interior. Aí ele me convidou para trabalhar no cartório, porque o cartório em si, os funcionários em si, eles não precisam prestar concurso. Certo. É É literalmente um funcionário. CLT mesmo. É um funcionário, né? Isso. Certo. E aí ele me chamou para trabalhar e o único período que eu passei, assim, realmente sem trabalhar em cartório foi 3 anos, na época que eu estava terminando a faculdade de Direito, já fazendo a questão de estágios, né? Que aí tive que fazer Na estágio. área para poder... Chegou a tirar a tua OAB? Não, porque é atividade incompatível. Quando de eu formar, eu já voltei para o cartório. Ah, tá. Então, como é atividade incompatível, o substituto ou os escreventes, os funcionários de cartórios, eles não podem advogar. Ah, Aí, você não... isso aí, Por lei, você já não isso, pode. aí, ou Então não seja, faz nesse pagar o sentido OAB para não nada. utilizar, Sim, exatamente. só para dizer que teve a carteirinha. Exatamente. E essa é uma curiosidade, Raquel. Para você ser escrivã ou qualquer outra nomenclatura com mais relevância, por assim dizer, dentro de um cartório de notas ou de imóveis, é exigido alguma formação específica, como em direito, bacharel em direito no caso, ou não? Os funcionários que são contratados pelo delegatário, né? Eles, vai depender muito do regime do cartório. Entendi. Mas, por exemplo, a tabeliã, que é onde eu trabalho, a doutora Ana de Fátima, ela prestou concurso. Certo. Então, a função de oficial, de registrador, ela é do Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça delega essa função através de concurso público. Né? Entendi. Depois da Constituição de 88, ele passou a ser delegado. Então, faz-se um concurso e aquele oficial, ele escolhe, por exemplo, tem uma serventia vaga, ele escolhe qual a serventia que ele vai trabalhar, né? Também por questão de critério de ponto, de pontuação, ele tem, por exemplo, tiver 3 cartórios vagos, ele pode escolher qual ele quer, ser o primeiro a escolher qual ele Entendi. quer. Agora, os substitutos, por exemplo, eu sou substituta, eu sou nomeada por ela. Né? Então, ela me nomeou como tabeliã substituta. Na ausência dela, é Exatamente. você quem vai estar responsável. Então, nesse caso, para o cartório Abreu, por exemplo, tem que ter especialização em direito civil, em direito notarial e registral. Ela pede isso. E também já há um tempo De estrada. Exatamente. De experiência. Isso. Então, nesse caso, a partir da substituto, já é o cartório que faz os seus próprios critérios de contratação. Exatamente. Não é uma exigência, por assim dizer. Não, isso, perfeito. Exatamente. E depois de mais de 2 décadas de trabalho, tu consegue tirar algumas poucas dúvidas que a gente tem ainda, né? Porque assim, eu digo que eu fui muito agraciada, porque quando eu comecei a trabalhar em cartório no interior. Então, o cartório no interior, ele é aquele cartório único. É o único da cidade, né? Exatamente. Então, ele tira a certidão de casamento, ele faz registro de nascimento, ele protesta, ele faz a escritura dele, ele registra a escritura dele. Então, então eu passei 8 anos trabalhando no interior. E aí, fora que na época que eu trabalhei, ainda era um conjunto, tanto o extrajudicial, que é o cartório, como o judicial. Então, ainda peguei um pouco da parte do judicial. Da parte então, de direito já ali no... Isso. Então, como eu trabalhava também com o juiz da cidade, então já sabia, assim, todo o procedimento. Então, tipo, tem uma ação para fazer, como é que vai, como é que inicia, o que precisa. Então, já foi pegando tudo isso, né?
E aí, como eu tive que ser emancipada para poder assumir, para ser nomeada por ele também, porque eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar com ele. Sim. Aí eu tive que ser emancipada para poder, na ausência dele, eu assinar. E geralmente, é curioso assim um pouquinho da tua história, geralmente a gente começa a trabalhar muito cedo por necessidade. Foi teu caso ou não? Não, meu pai na época, lembra da Telemazon? Sim, Meu claro. pai era gerente da Telemazon no interior. Que hoje funciona a Sanmel aqui na Getúlio Vargas, na época. Não, hoje é a 8. Foi Telemazon, Telemar Não, e eu tô hoje é falando 8. a sede deles aqui. Exatamente. Era lá ali na no Getúlio Vargas, Isso, né? exatamente. Aí meu pai, ele fez não era um concurso, era tipo uma prova. Aí ele passou, ele foi enviado para o interior, a gente foi com ele, que eram os Uhum. 2 filhos mais novos, né? E aí eu sempre, desde nova, sempre quis... eu era mais independente, assim, né? Já tinha essa Isso. característica. Isso. Aí, como meu pai era gerente aí no interior, né? Já conhecia Sim. o pessoal do município. Ah, minha filha quer trabalhar. Manda ela pra cá. Eu fui pra área de terra, do setor de terras. Estavam implementando o IPTU lá. Sim, Então, não tinha caramba. IPTU. A gente ia Era demarcar. tudo mato, literalmente. Exatamente. Eu demarcar, né? Lá, e eu já comecei a trabalhar com isso. Então, assim, já era um destino, né? Sim. E aí, depois fui... Aí já foi... O meu pai trabalhava... era da igreja e a esposa do tabelião de lá congregava junto com meu pai. Aí, não, a filha do seu Regis. Aí me chamou para trabalhar e não saí mais. Já tinha um nepotismo naquela época. Exatamente, né? Meu primeiro emprego foi nepotismo, né? Não, tipo, até porque quando tu falou, caramba, eu comecei com 15, eu digo, ela começou cedo. E geralmente a gente começa por necessidade. No teu caso, já era uma independência que tu queria, e aí juntou, foi pra uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então Isso, coloca essa mulher aqui pra próximo, ocupar o tempo dela. E aí Sim. você fez carreira, literalmente, Sim, né? eu sempre fui muito curiosa, muito, muito curiosa. Então, tipo assim, eu não tava fazendo um procedimento que eu não entendia, eu tava perto, olhando, tava perguntando. Às vezes ele falando, tu sabe fazer habilitação de casamento? Nunca tinha feito. Sei. Aí eu ia lá, ia ver nos livros, como é que era todo... Eu pegava os processos para ver, tem que fazer o edital, fazia o edital. Então, assim, eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa. Que Aí bom. ele tinha os livros lá, pegava também. Você sempre... era o que a gente chama hoje no mercado de trabalho de proativa. Exatamente. E você tava falando que era curiosa, mas você já tinha essa gana de aprender e de fazer, né? Sim. E é legal, porque com 14 anos, hoje em dia, nossos adolescentes estão tão mais lentos com isso. A gente até pena com eles, né? Sim. E você aí com 14 anos, curiosa, deixa eu ficar prestando atenção aqui. A gente tem dificuldade de ensinar adulto hoje, quanto mais com 14 anos, né? Verdade. O mercado de trabalho é um pouco difícil. Não, eu acho assim, eu tava conversando com um conhecido, e ele falando da vida no interior, inclusive, né? Ele mostrando umas fotos e um vídeo da família que trabalha fazendo farinha. Ah, sim. Aí ele, eu fui na roça. Pronto, ele mostrando a roça, o pessoal descascando ali e colocando. Ele até mostrou, pô, aqui já tá Nutella. Ele até brincou que agora não tem mais o pessoal mexendo a frigideira zona. É uma máquina, né? Feita de maneira rústica, mas que ela já faz a torra da farinha. Já faz a torra da farinha. Que era com remo. Era com remo. Pronto. E agora já não é mais. Ele até mostrou lá um motor de rabetinha com a palheta, ela vai lá, não vai fazendo bem rústico. Mas já deu já aumentou a produtividade. Aí ele falou, pô, Fabiano, eu sinto saudade daqui. O que eu mais sinto saudade era da velocidade da vida. Que na cidade grande é tudo muito corrido, muito rápido, né? E eu falo assim, as pessoas têm muita dificuldade para prestar atenção. É impressionante. A gente vai ter uma reunião com um time pequeno. Eles se desligam assim, ó, no estalar de dedos. E esse aqui... Ah, não, se deixar isso aqui, desfoca total. Mas é impressionante, assim, que às vezes nem é isso. Às vezes numa conversa, tu percebe no olhar que a pessoa está fisicamente ali, mas ela não está com o cérebro dela, com a atenção dela ali. E aí é tudo já adulto. Então, caramba, mano, que dificuldade é hoje a gente ter a atenção das pessoas, né? Sim. E pra gente que foi criado de uma geração diferente, isso às vezes é irritante, às vezes é cansativo, porque... Antigamente, vai para uma sala de aula, não preste atenção não, para ver como e a gente era chamada atenção. Na escrita, né? Sim. Então, eu sou da época que a gente fazia, já tinha um computador, você fazia, entregava, tudo. Mas obrigatoriamente. Depois você tinha que transcrever para o livro. Então, sim. Ou seja, eu consigo fazer uma escritura hoje na caneta, porque eu sei como inicia e finaliza, entendeu? Porque eu sei, não é... Hoje todos os cartórios têm sistema, e você paga um sistema para você utilizar. Então, às vezes já te dá a minuta pronta. Já tá tudo ali mastigadinho, né? Exatamente. Aí quando entra um ato mais complexo, assim, a pessoa fica, opa, peraí, não tem minuta disso. Então, assim, nessa época era muito melhor, porque tu tinha que procurar mesmo, entendeu? Não acabava que, obrigatoriamente, tu ia ter mais conhecimento, porque tu era obrigado a ler. Isso. Tu era obrigado a ler com atenção. Isso, e você, comprovado, né? Que você escrever, você grava, né?
Agora eu tô falando isso, eu tenho um hábito de toda vez que eu tô conversando com alguém, eu fico rabiscando. Acho que é porque é dessa época que eu digo, nunca mais. Às vezes a gente passa tanto tempo sem escrever que dói a mão. Pra quem não tem um hábito só Verdade. digitando, Eu tenho sempre até, digitando. ó, da época de estar Pronto. escrevendo. Você acaba tendo o movimento repetitivo, né? E Raquel, e hoje, só para quem, de maneira bem educativa, qual a função de um cartório de notas, qual a importância dos documentos que ali são entregues para a população, para a sociedade de uma maneira geral? Uhum. Os cartórios, eles são divididos por atribuições. Então, Perfeito. cada cartório tem sua atribuição. No caso, o meu de notas, ele é bem didático, ele formaliza a vontade das partes. Então, eu tenho a vontade de vender um carro. Eu vou no cartório e formalizo isso através de um contrato, através de uma escritura também que você pode fazer. Tenho vontade de vender Imóvel. e outra pessoa comprar um imóvel. Vou, faço a escritura. Ah, quero dar meu bem em garantia para uma pessoa física. Vou e faço uma escritura. Procuração. Então, eu preciso que alguém me represente. Então, minha vontade é que alguém esteja num local para me representar sobre uma situação. Então, vou e faço a procuração. Então, ele, assim, de forma mais didática, o cartório de notas, ele vai formalizar essas vontades, tornar pública essa vontade, né? Através de uma documentação, né? Da reconhecimento ali de assinatura das partes. Isso, exatamente. Autenticação de documento, comprovar que aquela cópia que vai ser apresentada em outro local, ela é fidedigna, é idêntica à original, entendeu? Reconhecimento, ele por semelhança, que parece com o que está lá posta no arquivo do cartório. A autêntica é que a pessoa está presente no local. Então, eu vou reconhecer uma firma por autenticidade. Então, eu tenho que estar presente no cartório para poder ela ser autêntica. Dentro do mercado imobiliário, a gente tem os documentos mais comuns que a gente tem, são o contrato de locação e a promessa de compra e venda. Esses documentos, é obrigatório estarem presentes as partes ou para reconhecimento não precisa? Não, você pode fazer por semelhança. Perfeito. Você pode fazer inclusive digitalmente também. Isso, hoje em dia com o notariado, você consegue fazer o reconhecimento totalmente eletrônico. Tá, e aí eu sei que da pandemia para cá isso evoluiu muito. Sim. Né? Aliás, foi uma necessidade, né? Sim. Hoje eu consigo estar em outro país e vender o imóvel aqui em Manaus. Sim. E pelo notariado fazer esse reconhecimento. Como é que é esse processo? Tem, de cabeça assim, tem custo? Eu, por exemplo, vamos lá, hipoteticamente eu estou morando em Portugal e eu estou vendendo um imóvel aqui, está na mão da minha imobiliária, agora eu tenho um comprador que quer fechar. Qual é o passo que eu preciso, como é que eu preciso orientar esse vendedor e esse comprador para que a gente dê segurança nesse processo? O primeiro passo é saber onde ele tem um cartório que ele tenha firma. Então, você tem que saber onde aquela pessoa tem firma. Perfeito. Cadastro de firma. E aí, esse cartório vai emitir o certificado notarizado, que a gente chama. Que ele é totalmente gratuito, você não paga nada e você faz ele 100% online. Então, o cartório vai fazer uma videoconferência com você para emitir esse teu certificado que vai ficar no teu celular. Mas caso, por exemplo, tu tenha certificado A1 ou A3, o CPF, né? E tem cadastro, por exemplo, lá no Cartório Abreu. Eu tenho cadastro no Cartório Abreu e vou assinar uma escritura lá pelo Cartório Abreu e eu não quero fazer o notariado, mas eu tenho A1 ou eu tenho um certificado A1. Está comigo, né? Que o A1 é o que fica em nuvem. Você também consegue assinar, desde que você tenha cadastro. Nesse caso, só para quem não sabe, o certificado A1, A3 são certificados digitais. Exatamente. Que a gente consegue pagar, né? Alguns períodos, a partir de 1 ano, acho que, né? 1 ano A1 e o A3 é 3 anos. É 3 anos. Então, a gente e o A3 consegue é o fazer. físico. Perfeito. É o físico. E aí eu posso utilizar eles para esse reconhecimento. Para alguns atos, por exemplo, ato de assinatura de escritura, assinatura de procuração, você consegue Com fazer. certificados. Agora, o que é obrigatório que você tenha notarizado é o reconhecimento, o testamento, comunicação eletrônica de viagem. Perfeito. Inventário também você consegue, porque ele é uma escritura, pelo A1 ou pelo A3. Mas tem uns atos que eles são específicos. Tem que ser pelo notariado. É isso, tem que ter ter o certificado. E aí a pessoa vai fazer a videochamada ou a videoconferência para comprovar que é ela mesma. Isso, aí fica no celular. Então, ele tem um prazo de 3 anos. Se você deleta ele do seu celular, aquele aplicativo, o teu certificado vai junto. Tu tem que revalidar ele novamente. Vou fazer novamente. Exatamente. Você também consegue fazer isso 100% online, mas só no cartório que emitiu o teu certificado. Então, quando a pessoa emite o certificado, que ela troca de celular, por exemplo, quando está emitindo o certificado, a gente já informa, olha, se você apagar, você vai ter que revalidar ele novamente. Se você trocar de celular, já tem que entrar em contato com o cartório para revalidar. Porque é igual o aplicativo de banco. Perfeito. Só que hoje em dia, o aplicativo de banco já vai direto. Quando tu faz o backup, né? Sim, ele vai já automaticamente já transferido. Isso, não é o caso do notariado. Não é o caso. Você tem que... eu troquei de aparelho, vou precisar refazer, se for o caso. Perdi, fui roubado. Tu valida aquele celular para utilizar ele.
E isso eu faço pelo próprio Gov hoje em dia? Não, É um aplicativo à parte? É um aplicativo à parte. E aí o Gov hoje ele não é aceito ainda para assinaturas. Quando você acessa lá no site, ele está ainda em projeto para verificar essa situação. Mas não está efetivo ainda? Não, ainda não, porque ainda não tem nenhuma normativa, né, em referente à assinatura eletrônica pelo Gov. Uma vez eu fiz um processo, eu lembro, eu tô te ouvindo e tentando puxar na memória, onde que o meu cliente tinha que ir na embaixada, fazer alguma... Consulado. Tá, no consulado, fazer algum processo prenutoriado. Eu tô lembrando errado ou é alguma situação que me falhou? Ele possivelmente pediram uma procuração que ele fizesse no consulado, porque a procuração feita no consulado é como se ela fosse feita em um cartório. Ela tem validade, ela é pública, ela se torna pública. Lembrei. Então, era isso mesmo. Era do marido que estava morando lá para a esposa que estava aqui. Isso, aí é uma procuração que você faz lá. Hoje, por exemplo, se ele tivesse cadastro em qualquer cartório do Brasil, ele só entrava em contato com esse cartório e pedia para emitir online e ele assinava Então, não importa em que parte do mundo, se eu tiver... Eu tenho certeza que eu tenho assinatura reconhecida lá no Abreu. Isso. Eu entro em contrato direto com o Abreu, pelo telefone, pelo site, enfim, por e-mail. Sim, e a gente WhatsApp. faz esse processo. Isso. De validação, no caso. E hoje também você consegue fazer essa consulta com qualquer cartório, porque a gente tem um prazo para subir todos os cadastros que existem no cartório. Então, daqui a pouco a gente chama de cadastro eletrônico. Então, daqui a pouco, todos os cartórios do Brasil vão ter com seu acervo. Central ali. Já tem essa central, vai estar tudo alimentada lá. Agora, exatamente. Então, ou seja, eu como cartorária, quero saber aonde o Fabiano tem assinatura. Aí eu coloco o teu CPF lá e ele vai me dizer quais cartórios você tem cadastro. Perfeito. Então, só para dar segurança, quando um cliente quiser comprar um imóvel, mesmo que o vendedor de fato não esteja na cidade, em qualquer canto do Brasil, esse contrato, essa escritura tem validade jurídica feita pelo notariado. Ele pode fazer isso tranquilamente, né? Sim. Beleza, isso vai virar um corte. Eu vou botar teu rosto. Porque é engraçado. Eu acho que vocês, não sei, me corrija se eu estiver errado. Eu não sei se vocês sofrem essa desconfiança no cartório. Mas com o mercado imobiliário exige, até por golpes e tudo mais, a gente sabe que isso acaba prejudicando, né? Mas há uma desconfiança exacerbada da população com o profissional corretor de imóvel. Mesmo que você tenha uma estrutura, mesmo que você se apresente, eu percebo uma certa desconfiança, eu entendo, mas é bom a gente ter uma pessoa de outra área provando que isso não é uma... Eu não estou querendo enrolar o cliente, acho que essa é a ideia, né? Sim, e normalmente os próprios corretores pedem que a gente fale com o cliente, explique, né, para ele, né? Porque realmente ele quer escutar do tabelião, né? Da pessoa do cartório mesmo, para saber, olha, qualquer coisa, é aquela situação, qualquer coisa ele sempre foi a moça do cartório que falou. Exatamente. Entendi. Então, assim, mas é 100% seguro, assim, perfeito. Foi uma evolução e agora... essa semana também a gente teve o encontro notarial no Norte, teve também a questão da conta notarial também, que é um provimento novo, que os cartórios agora eles funcionam como se fosse um correspondente bancário, vamos dizer assim. Legal. Então, a gente pode abrir a conta para acabar com aquele problema de, por exemplo, que horas eu assino a escritura. Por quê? Para saber a que horas eu vou receber. Então, sempre tinha aquele tem aquele receio. Eu assino a escritura agora e ele não me paga. E ele não já está documento o nome dele e eu ainda não recebi meu dinheiro. Então, hoje, com a conta notarial, você abre uma conta através hoje o banco que tem esse serviço, é o Banco Safra, que ele é junto com o CNJ. Certo. E aí você abre uma conta. Então, o tabelião que vai gerar um boleto para aquele comprador efetuar o depósito daquele valor específico lá da escritura. Isso, do valor da compra e venda, então, ou de qualquer obrigação que venha a ser ainda efetivada, né? E aí, quando tiver tudo certo, quem faz essa transferência para o vendedor é o próprio tabelião. Legal. Não foi frustrado a negociação, se devolve o valor. Entendi. Então, mas obrigatoriamente, eu que estou... No caso, comprando, eu vou pagar, eu que estou pagando ou recebendo, eu preciso abrir a conta no Safra? Não precisa abrir a conta no Safra. É só para essa situação específica? Na verdade, você vai ceder os dados da sua conta. O Safra é o banco que é para o processo com o cartório. Você não vai precisar abrir conta. Não, quando nós vamos lançar os dados lá, vai ser a conta das partes. A minha própria conta, que já está lá no contrato. E quando transferir, vai para a tua conta, normal, sem problema nenhum. Perfeito, cara. Vai ser interessante, porque realmente, engraçado você falar, esse ano eu tive um problema lá no Abreu, um problema entre aspas, né? Vendendo imóvel, essa desconfiança. Sim. O comprador ficou lá, quer dizer, o vendedor fica lá comigo e o corretor foi pro banco. Foi pro banco e aí era os Pixes caindo,
caiu tudinho. Ah, tá. Aí agora eu assino, tá aqui. Aí eu digo, é muito E eu lembro que a vendedora, que era minha cliente, falou: vocês passam muito por isso? Eu digo, mais do que a gente gostaria. E quando é por notariado, que você tem. Pois é. Obrigatoriamente, quem assina eletrônico tem que assinar primeiro. Então, quando é o vendedor que vai assinar eletrônico, ele diz: eu não vou assinar, porque ele ainda não fez a transferência. Aí fica aquela situação, essa entendeu? Briga, né? Você não entrega a escritura. Então, isso agora vai facilitar muito. Sim, sim. E é engraçado, porque eu achei que era só com o corretor, mas vocês também têm esses receios, né? Todo mundo não se confia mais em ninguém, essa que é a realidade, né? Eu até falo para vários clientes. A inteligência artificial tá aí, né? E você vê a pessoa falando com a voz da pessoa. Pensando que é ela, né? É verdade. Sim. Ainda tem, os golpes vão só se evoluindo, né? Sim, hoje eu recebi que a minha carteira de habilitação estava sendo cancelada. Aí clica aqui. Ah, não, deixei. Golpe. Não, o que acontece muito, de vez por outra, que meu número tá em site, alguma coisa, de vez em quando aparece alguém pedindo dinheiro para parente com meu rosto. Tipo, só que não é meu número, né? Aí as pessoas só que a pessoa vai, olha, então eu digo, manda para ele não, manda para mim, pô. Eu vou te passar meu Pix. É impressionante. Mas enfim, outra dúvida de cartório que tem um certo folclore, acredito eu. A gente sabe que os cartórios, eles são essenciais e obrigatórios. E isso gera-se na população em geral, dizendo que tudo hoje como é? Herança, que no cartório é vitalício. Né? Tipo, eu sou dono, eu vou morrer, obrigatoriamente vai pro meu filho. Como é que funciona isso de fato no mercado, Raquel? Desde 88 não existe mais, né? Então, na Constituição... Essa questão hereditária. Exatamente. É por concurso público. E esse ano também com mais uma especificação, que foi a questão do ENAC. Então, quem vai prestar concurso para cartório, ele tem que primeiro fazer o ENAC, como se fosse um Enem. Ele tem que se habilitar para fazer esse concurso. Perfeito. Então, ele vai fazer o concurso do ENAC, que é dificílimo. Não é para qualquer um. Aí, ele vai ficar durante 6 anos habilitado para qualquer... se ele passar nesse concurso, ele fica habilitado durante 6 anos. O ENAC é um concurso? Isso, pelo CNJ. Pelo CNJ. Então, ele diz, vamos abrir 200 vagas para o ENAC. Aí, ele vai... essas pessoas vão concorrer, então essas 200 vão estar habilitadas, o número fictício, sabe? Vão estar habilitadas para abrir vagas para cartórios lá em São Paulo. Então, aquela pessoa que fez o concurso, que está habilitada, ela pode concorrer fazer mais aquele concurso lá. Ah, tá. Participar do certame. Eu faço o curso do ENAC para eu ficar habilitado para os concursos onde for abrir a vaga. Durante 6 anos. Em todo o Brasil. Aí eu quero ir para São Paulo, eu vou lá e presto concurso lá, passei, eu assumo a minha função. Exatamente. Entendi. Então, hoje, basicamente, essa ideia de ser uma coisa vitalícia, ela não existe mais. Ela vem realmente através de concurso. Isso. E quando o oficial ele falece, volta para o tribunal nomeia uma pessoa por um tempo, né? Lá, que fica responsável por um prazo. Isso. E aí quando abre vaga, já, por exemplo, para um próximo concurso ou remoção, já entrar como oficial daquele cartório. Não existe, então, por exemplo, aí é curiosidade pura, tá, Raquel? Você hoje é a tabeliã substituta. Você pode ficar como a tabeliã principal? Se o corregedor geral determinar, ele faz o convite. Certo. Então, se você, caso que Deus o livre, né, chegue a falecer, aí ele faz o convite. Então, se ele não quiser convidar, ele... Vai ser esse processo. Isso. Aí ele já determina outro, nomeia outra pessoa. Entendi. Mas normalmente o que acontece, ele convida, justamente porque... Uma questão de meritocracia nesse caso, né? E também por tudo, né? Por um acervo, por um processo de tempo, tudo mais, expertise que você já tem, né? E também transferência daquele acervo, porque o acervo, ele está sob a delegação dela, mas ele é do tribunal. Sim. Então, todo aquele acervo, o andamento do cartório, quem sabe é quem está lá no dia a dia. Então, Perfeito. Tem essa transferência. Então, é quase impossível você não manter, né, lá para que você... Aquele ecossistema que já funciona, isso, né? até outro vir, assumir, tudo, e repassar, né? Então, normalmente ele faz esse convite. Entendi. E a questão muito também reclamada do mercado, valores de cartório. Eu lembro que a última dor que mais incomodou assim no mercado imobiliário, eu lembro que o reconhecimento de assinatura era R$6, eu acho. Era R$3,83? Não, mas acho que alguns anos atrás ainda era 6. Ano retrasado, acho que 2020. E aí dobrou, já foi para 12 cada assinatura, né? E aí eu escrevi, meu Deus, aí como é que é essa precificação? Por que dessa reajustes agora maiores? Tipo, era 3, foi para 6, agora de 6 foi para 12. Tem uma justificativa para isso? O que acontece? Os delegatários, que são os oficiais que prestam concurso, eles não são empresa. Então, o cartório ele não é uma empresa, ele é uma pessoa física.
Então, existe um CNPJ para fins totalmente fiscais, mas eles são pessoas físicas. Então, tanto que o oficial, ele recolhe 27,5% de imposto de renda. Entendeu? Então, ou seja, o emolumento... É um exatamente. O emolumento, que é as custas cartorárias, ele é como se fosse o salário do tabelião. Então, como tem essa via salarial, ele tem que ter reajuste. Então, estavam desde 2011, eu não sei se é 2011, eu não lembro se é 2010, eu não lembro desde quando Mas estava sem esse tempo, reajuste. sim. Então, a somatória e tudo. Exatamente. Então, a associação entrou com pedido junto à corregedoria solicitando que houvesse esse reajuste, porque estava defasado, né? Certo. E aí, então, como eles tiveram que retroagir, então houve esse reajuste da data que não havia até o ano atual. Entendi. E existem os emolumentos e ainda existe os fundos, né? Então, tem o fundo por exemplo, o registro civil. Hoje, o registro de óbito, você não paga a primeira via e nem o registro de nascimento. Então, existe um fundo que os cartórios passam, os outros cartórios. Por exemplo, o cartório de notas, ele recolhe, não sei se é 15%, 5%, eu não estou lembrada agora, pro fundo, que é um dos fundos que é justamente para manter essa gratuidade. Gratuito. Exatamente, que é repassado por esse cartório de registro civil, por exemplo. Tem o Fundipam, que é o da defensoria. Então, também para dar essa gratuidade para as pessoas que precisam de um defensor, para manter a defensoria. Então são 5 fundos, se eu não me engano, ou 4 fundos. Naquela tabela de emolumentos, ela vem dizendo isso, quantos reais quanto é o selo, quanto é vai para cada situação. Exatamente. Aí essa é a explicação é justamente justificando isso, né? Isso. Então, aí, ou seja, houve é como se fosse um reajuste salarial que há todo ano do salário mínimo, por exemplo. Então, foi estabelecido, né, quanto seria, e aí, como justamente tem muito tempo, aí houve essa mudança bem... significativa. Exatamente. Sim, é porque dobra, né? Dobrou o valor. Aí acaba que justifica-se pelo tempo que ficou sem. Eu acho que, se não me engano, foi 2011. Eu sei que... Foi quando o reajuste, lembra o ano? Olha, teve reajuste 2020, 2024 e agora 2025. Mas porque o de 2020, ele só abrangiu, acho que, os 2 últimos anos. E aí continuou, exatamente. Tendo que, até agora, teoricamente, está tudo dentro do prazo. Exatamente, isso. Aí já não é tão... porque, na verdade, tem que haver essa alteração anual, né? E aí, só que não estava havendo, né? Então, ou seja... E aí, como também cada estado, ele tem a sua tabela de custo que ela é determinada pela corregedoria. Então, não é os cartórios que dizem quanto que vai ser. Não é vocês quem determina os valores, é a corregedoria que faz esse cálculo. E vem a lei que também vai dizendo quanto seria o valor. Então, ou seja, são várias pessoas para determinar, né? Então, os deputados também fazem a lei, a corregedoria diz, olha, eu acredito que seja R$10. Não, é 9. Aí chega no consenso e fecha, publica a lei que vai ser da tabela de custo do estado do Amazonas, por exemplo. Entendi. Entendeu? Não, beleza. É bom deixar claro, porque realmente a gente... A população de uma maneira geral, né? Inclusive eu trago aqui a categoria de corretor de imóveis, a gente toma uns sustos e é para explicar isso para o nosso cliente, né? A gente simplesmente tem que... É bom ter essa explicação mais didática para a gente poder também levar isso para outra ponta e achar... Porque às vezes o cliente acha até que é a gente... E olha que a gente, via de regra, a gente manda o recibozinho ali, tira foto, ó, tá aqui, ó, já tá pago, esse é o valor, não é o corretor que tá cobrando. E dentro do mercado imobiliário, Raquel, 24 anos, tu conhece corretor pra caramba de imóveis, né? Sim, fiz corretores muitas amizades já, também. que bom, que bom. Como é que tá aí, como é que tu enxerga hoje? Eu lembro que você tava pontuando em off que vocês têm uma espécie de encontro, né, para poder justamente educar, por assim dizer, o mercado, dar essa assessoria para os corretores, né? Qual o objetivo, como é que faz, como é que eu faço para participar, o corretor de imóvel que está nos assistindo, como é que ele faz para ter essa interação junto com o Cartório Abreu, no caso? Sim. Em 2021 a gente viu essa necessidade, foi um pouco antes da pandemia, né? Justamente por conta da dificuldade que muitas vezes o corretor tinha de saber qual era a documentação que precisava naquele momento. A documentação necessária para chegar, por exemplo, no cartório de notas, que é a escritura. Isso. Só um exemplo. E também assim, porque eu acredito que em todo local, apesar do ter o curso, né, do CRES, o CRES oferecer o curso, é como qualquer faculdade. Você vê muita coisa assim, meia rasa. Então, às vezes, a gente via... básica mesmo. Exatamente. Então, a gente via muitas situações no cartório que, tipo, poxa, isso aqui dá para você ajudar.
melhorar. Melhorar, né? Isso. Então, e outras coisas também era questão de documentação mesmo. Então, a gente via que, às vezes, chegava a documentação, aí faltava, olha, precisa averbar um estado civil, precisa verificar, olha, isso aqui não dá para fazer, tem um inventário ainda para fazer aqui. Então, assim, uma narrativa de 10 folhas, como é que você lê uma narrativa de 10 folhas? Chegava lá, olha, não é ele ainda o proprietário. Então, as pessoas se frustravam lá. Sim. Quando chegavam lá, porque ia parar o processo. Para fazer provavelmente o processo ia ter que estagnar ali. Exatamente. Então, era justamente para que a gente pensou nisso. Então, vamos dar um curso de 1 hora, 2 horas para grupos de corretores, para informar básico, o que mudou, as alterações, por exemplo, no notariado. No notariado tem gente que tem muita dúvida, às vezes, de explicar para o cliente o que precisa ser feito, como pode ser feito. Então, a gente faz isso. Então, por que eu preciso, por exemplo, da certidão de protesto? Por que ela é necessária? Por que ela é necessária? Que o cliente pergunta, né? Então, por que eu preciso tirar ônus e ações, se a narrativa lá em São Paulo baixa a narrativa? Então, a gente dá explica, faz essa explicação para que ele tenha essa facilidade também nele no dia a dia, porque ele chega lá, se ele chega para mim com a documentação completa... O processo flui. Exatamente. Então, ou seja, é uma forma também de nos ajudar. Então, a pessoa chegando lá com a documentação já completa, a escritura dele tem a possibilidade de sair sim no outro dia. Né? Ou às vezes até horas resolve, exatamente, né? ou às vezes até no mesmo dia. Depende da demanda, né? Raquel? Exatamente. Então, a gente... e também essa situação, poxa, às vezes o cliente até se chateava. Mas tu não viu isso. Mas às vezes não é porque... Não é maldade. No meu dia a dia, é natural eu ter que saber que alterou a lei. Porque é a minha função. Sim. Agora a pessoa não está ali toda hora para saber o que precisa agora para uma escritura de compra e venda. Alterou a normativa do tribunal. Como é que vai saber? De prontidão, Isso. assim, como a comunicação é mais lenta, né? Então, por exemplo, mudou agora o campeão extrajudicial. Então, tem corretores que querem fazer esse atendimento para regularizar um imóvel para vender. Então, a mudança também na questão dos inventários. Então, ele quer saber também para pegar um imóvel, para negociar aquele imóvel, como é que ele faz para regularizar, quais os custos que ele vai ter. Então, a gente passa qual é essa documentação, qual é o passo a passo, explica, explica, mostra as ferramentas. Hoje, por exemplo, você consegue saber 100% gratuito onde as pessoas têm cadastro. Então, dos cadastros desde 2002. 2002, quando está atualizado até 2002. Então, se você utilizou o cartório após isso, vai estar lá no CEAM. Então, se colocar, por exemplo, o meu CPF lá no CEAM ou o nome, vai dizer onde eu tenho assinatura. Então, isso facilita. Tem corretor que não sabe. Então, isso facilita para ele, por exemplo, ele está com um contrato bancário para reconhecer. Ele não sabe onde o cliente dele tem. E às vezes nem o próprio cliente sabe onde tem. É verdade, ele não lembra, né? Ele não lembra. Onde é? Qual é esse? CEAM. CEIAM, do Amazonas. CEIAM. Isso. E lá, às vezes, você também consegue saber, por exemplo, se é uma pessoa onde ela tem certidão de nascimento, casamento. Se ela tirou uma segunda via e ela emitiu um selo, aparece lá. Então, ou seja, olha, eu sei que ela foi lá no primeiro ofício de civil tirar uma segunda via de casamento. Aí vem dizendo quem são as partes, ou seja, ela vai lá e tira a segunda via dela, entendeu? Entendi. Então, isso facilita. Com certeza. Né? Facilita muito. Então, e isso é no estado do Amazonas, por exemplo. Então, tem muito corretor que fica... liga, tem assinatura aí? Aí, não sabe da ferramenta. Então, isso com já a ferramenta já dá pra... E às vezes também não consegue falar com o cliente. Tudo lá no 100% gratuito que você consegue saber. Só ter o CPF você consulta. CPF, nome. Dá pelo nome também? Pelo nome também. Caramba, tem que ser o nome completo, né? Sim. Mas ele aparece. Uma ferramenta maravilhosa e realmente... Eu, particularmente, é novidade pra mim. Sim, então, a gente... mostra como utiliza hoje a plataforma do NR, por exemplo, que hoje é o registro de imóveis digital. Então, você pede certidões lá, inclusive ela sai mais em conta. Sim, por lá, aí ela não serve para escriturar, mas eu consigo ler. Não, a visualização de matrícula que ela não serve. Por exemplo, se eu quero saber a situação de um imóvel, eu consigo visualizar naquele mesmo momento como é que está a situação, porque ele te mostra como ela está lá, arquivada. Essa plataforma, ela é paga? A certidão para você se cadastrar nela, não. Então, mas se eu quero tirar a narrativa ônus e ações, por exemplo... Eu vou pagar. Vai pagar e ela é uma certidão eletrônica. Pois mas ela é muito mais barata do que eu ir no cartório pegar a questão de estacionamento, a questão do você pedir físico também, ela sai um pouco mais cara. Então, seja que a gente chama de kit de certidões. Se eu não me engano, ela sai 347 na plataforma, no cartório sai 360.
Entendeu? Fora o tempo que você vai no dia para retirar no outro. E lá não, você recebe automático. tudo isso. Eu quero saber a situação de imóvel, se tem hipoteca, se tem uma alienação. Eu vou lá visualizar a matrícula. O imóvel é lá em São Paulo, eu consigo visualizar por lá, porque ele é nacional. Como é o nome desse? É a ONR. ONR. Isso, Perfeito. que é dos Então, registradores. eu faço o pagamento e retiro ela na hora e ela serve para mim entender tudinho. Ela vê a narrativa. Se tem um bônus, se tem ações. Exatamente. As mesmas certidões que eu tiro no registro do imóvel. Isso. Aí você não precisa, por exemplo, uma narrativa hoje ela é 118. Sim. Então, a visualização dela é 53. Então, Pois é, isso que eu te falo. Para visualizar, ela sai bem mais em conta do que... Eu nem estou pensando na logística, nem estacionamento. Estou falando da certidão em si. Sim. Então, você já, poxa, eu tenho que dar uma baixa aqui de uma hipoteca ainda. Então, ou seja, não gastou 340 só para ler Exatamente. e saber que tinha que dar baixa na hipoteca. E você já responde ali no momento com a situação do imóvel, Claro, entendeu? perfeito. Então, olha, 2 ferramentas aqui, corretora de imóveis. ONR e o CIAM. E o CIAM, que é para consultar os CPFs e saber se a pessoa onde tem certidão de nascimento, de casamento, tudo mais. Se ele tirou uma segunda via desde 2012 que utilizou o selo, aparece lá. Aparece lá, a pessoa consulta. Então, pronto. Então, já 2 dicas da Raquel aqui, sensacional. Raquel, e para hoje, vocês ainda têm esses encontros com os corretores? Sim. Tem algum dia específico? Como é que eu faço para participar? Tu consegue no caso, me dar essa... normalmente as imobiliárias entram em contato, aí eles formam um grupo, Legal. né? Aí agendam e a gente vai lá. Mas corretor autônomo também consegue ter essa ajuda de vocês? A gente só pede que esteja no mínimo 5, porque a gente... Para parar um tempinho ali para dar essa assessoria. Isso, eu tenho mais um colega, então aí a gente consegue fazer até lá dentro do cartório mesmo. Legal. Tem Mas uma e vocês, lá. aí agora, pura curiosidade, vocês vão também nas imobiliárias fazer isso? Se a gente normalmente solicitar, a gente vai na imobiliária. É até melhor? Sim. Assim, porque eles já agendam aquele horário lá e eles já... O time está ali presente, vocês dão essa assessoria. Isso Gratuito. Sim. Olha, e tem muita aderência? Tem. Tem? Tem. Caramba, esse ano, acho que eu fui umas 4 vezes, olhando. Umas 4 vezes já. É porque normalmente eu que vou. Você mesmo que faz essa parte educacional. Legal. Não, e é bom saber, porque às vezes... Eu perguntei dos autônomos, porque geralmente imobiliária, via de regra, tem treinamentos, tem assessorias e você consegue dar um norte para o corretor. Mas o corretor que está iniciando, ou o corretor que já está há um tempo no mercado, mas ele ainda é autônomo, ele precisa mais ainda desse suporte, por assim dizer. E é bom saber que tem cartórios como o Abreu aí presente para a gente poder utilizar. Então, basta o corretor utilizar. No mínimo 5, né? Isso. Que aí a gente... 5 pessoas para fazer sentido um tempo. Então, se você é corretor autônomo e quer juntar mais 4 corretores autônomos, vai lá no cartório, procura a Raquel. Super acessível, horário do cartório de 9 às 17, né? Não, de 8 às 17. Eu tô pensando que ela é banco. Quem dera que fosse Não, 9, registro de imóveis que é de 9 às 15. É verdade. Não, é às 15. Eu falei a saída certa, mas a entrada é 1 hora antes, né? Isso. E de segunda a sábado, de 8 às 12. De 8h30 às 12. 8h30? Então Isso. tá, meia hora depois. Isso. Então, procura a Raquel lá, fica lá no segundo piso, né? Isso. Raquel, e aí a Raquel consegue te dar essa assessoria se você precisar. Raquel, beleza. Dentro ainda voltado para o mercado imobiliário, o que tu entende que hoje aqui na nossa cidade, e aí trazendo para clientes, trazendo para corretores de imóveis, o que tu visualizou aí nas tuas mais de 2 décadas de experiência, que é uma dor ainda muito latente do nosso mercado? Tu consegue, tipo, Fabiano, olha, isso aqui o corretor de imóveis precisa sanar para que a gente tenha mais celeridade no processo. Tu acabou de falar entender de documentação. Tu acha que isso é o principal calcanhar de Aquiles? Hoje sim, porque normalmente eu já vi muito processo parar por conta de uma certidão de casamento. Às vezes até não acontecer. Um regime de bens e a pessoa não saber, por exemplo, que no regime diverso ela precisa de um pacto antinupcial. Então, a pessoa casou no regime da separação total de bens. Ela entende que aquele imóvel é só dela, mas ela não fez pacto, não registrou. Então, ou seja, ela voltou para o regime legal. Então, ela casou no comunhão parcial e ela adquiriu aquele imóvel junto. Então, aí ela divorciou, não sabe onde está a outra pessoa. E ela quer vender aquele imóvel. E aí, ou seja, ela vai precisar de uma ação judicial para reconhecer aquele regime. Então, vai parar um processo. Ou a pessoa vir... E desistir, né? Não, ele fazer... Ou a pessoa vir assinar, né? Como, o antigo, no caso... Isso, ou fazer uma partilha. Ou fazer uma partilha, né? Doando o bem para outra pessoa, né? Então só para entender essa situação de maneira mais lenta... eu me casei com separação parcial de bens. Total de bens, Total. Isso. Total de regime diverso. Pois é, total é desde quando eu... Não, total é aquilo que eu adquiro só no meu nome, é só meu. Tá. Total de bens, mas isso do casamento para frente. Não, tudo. Desde a vida pregressa também, tá. Isso. A comunhão universal, que é outro regime diverso, é tudo que você tinha antes e o que você tinha depois. Tem a total e tem a universal, né? Isso. A parcial de bens é que depois do a partir casamento, do casamento, onerosamente. Ok.
Então vamos botar nessa que é a mais comum, que eu acho, que é a que eu mais vejo, a parcial de bens, que a partir do casamento tudo é meu e seu. Isso. É meu e do meu parceiro, né? Se for adquirido de forma onerosa e que não tenha sido subrogado. E aí eu me separei. Agora eu quero vender um imóvel que teoricamente era meu antes de a gente se casar. Eu preciso... Aí tem uma situação. Você adquiriu ele solteiro, certo. Teve o casamento, não teve benfeitorias no imóvel, então realmente ele é só meu. Isso. Perfeito. O que ela teria direito seria sobre esses frutos e benfeitorias. Né? Então ela pode alegar que dali para frente, aí ela pode entrar com uma ação contra de perdas e danos, uma ação em relação a isso, não requerendo a propriedade do imóvel. Eu sei, só agora, a parte que cabe, teoricamente. Exatamente. Então, ou seja, não chegaria a atingir o imóvel. Agora, se você comprou casado, onerosamente, não, lá na parte de pagamento não informou que era, por exemplo, veio de um bem particular ou que foi de uma doação, então é bem comum. Então, mesmo que o parceiro não tenha dado R$1 para a lei, é meu e teu. Se fosse comum, exatamente. Ela nunca trabalhou, ela sempre foi dona de casa, cuidava dos filhos, então isso para a legislação é esforço comum, porque ela estava ali dando suporte para que ele pudesse trabalhar. Exatamente. Então, ou seja, foi oneroso? Vai ser dos dois. Vai ser dos dois. E isso é bom a gente saber para poder justamente orientar o cliente na hora da venda. E hoje, com a questão da união estável, que a união estável... Isso está mais latente, né? Exatamente. Então, hoje, a gente vê muito essa situação também de que a pessoa está numa união estável, ela não quer declarar. E aí, vende o imóvel e depois pensa, mas ele tinha união estável comigo, eu não assinei. Entendeu? Então, hoje, eu digo assim que a união estável ela ainda dá até um pouco mais de direito do que o casamento. De casamento? Exato. Mesmo, Você hoje, entende que a lei entende de maneira ela mais... não altera o Estado Civil, mas a proteção que há patrimonial, ela é muito... Ela não altera, eu continuo para todos os efeitos sendo solteiro. Exatamente. Mas para a questão patrimonial... Isso. Ela tem uns efeitos, assim, mais latentes, assim, mais rigoroso do que a certidão de casamento. Sim. Porque o casamento, você já determina certas coisas ali. Na união estável, por exemplo, se você nunca fez... Fica aberto. Então, ou seja, você está no regime legal e você nem queria estar no regime legal. Aí você vai fazer uma união estável, ela começa a contar da data que tu fez. Ela não retroage. Então, ou seja, tu fica no regime misto sem tu saber. Entendeu? Então, você tem um período todo que você adquiriu bens. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, tudo isso é levado em consideração e isso mostra que eu preciso sempre... hoje em dia, a gente precisa ter toda a lei... eu vou casar com a lei debaixo do braço. Senta aqui, advogado, me orienta aqui. Ou então, qual é o melhor, né? O que eu faço pra gente não ter dor de cabeça caso a gente venha? E hoje, assim, o mais importante é que a gente tem muito isso acessível. A gente tem isso muito acessível hoje no YouTube. Sim, você tem informação, informação, isso. É só você saber realmente filtrar mais, né? Mas você tem todas essas informações. Então, assim, a gente pensou muito nisso. Então, eu vejo, assim, que às vezes a questão da regularização em si documental ainda é o que prende mesmo o documento, dúvidas, assim. Então, a gente tenta ter esse contato próximo para que a gente possa dar esse suporte, que eu acho que é essencial, assim. Perfeito. Dar esse suporte. Todo mundo cliente, ganha, né? Exatamente. Muito cliente chega e liga e pergunta. A gente tem uma dor muito gigante no mercado, e aí eu vou falar aqui direto com o dono do imóvel. Em Manaus, via de regra, a gente tem muitos imóveis irregulares, né? 70% dos imóveis. Então, uma estatística perfeita. 70%, caramba, chega dói. Ou não, né? Se dependendo do a gente souber vender isso, é um oceano azul pra gente trabalhar. Semana passada a gente teve a Semana do Solo Seguro, que tá tendo projeto de REURB, então vai ter muitas áreas em Manaus que vão ser regularizadas. Aí então vai facilitar, né? Sim. Pois é, até porque as regras, até para registrar isso, tem tantos anos de título definitivo, tem uma série de normas, né, que a gente precisa estar por dentro e explicar isso pro cliente. Mas eu percebo muita resistência do dono do imóvel achar que isso é um gasto. Não. E a gente tenta, como corretor de imóvel, explicar que não é gasto, que é um investimento, que é uma proteção, que para nossa lei, enquanto ele não está registrado, ele não é o dono, enfim, né? Exatamente. E a gente fala isso de maneira bem contundente, mas eu ainda percebo que o bolso fala mais alto do que... Talvez porque a gente não tenha tantos processos, não tenha tanta questão de eu chegando, esse imóvel aqui é meu, e aí dá o susto na pessoa. Como você, trabalhando nesse mercado, o que você orienta os donos do imóvel nesse caso? Sempre a regularização vai ser a melhor via. Não, é a forma mais segura de proteger o patrimônio dele, né? Exatamente. Até para a questão... hoje, eu trabalho muito com inventário, então a gente vê muito, hoje, filhos sofrendo... A dor de cabeça que é... Que dá para... vai ter que enfrentar um processo de uso capião, então, de regularização imóvel que está só um contrato de gaveta, e tem aquele monte de procuração, subestabelecimento, aí o que a gente pode fazer...
pensar e vai gastar. Sim. Aí sim gasta mais, Gasta porque mais são e é tempo, né? Exatamente. Aí a pessoa às vezes está com uma necessidade e parece assim. Normalmente a pessoa que quer dispor de um bem, ela quer para o dia seguinte. E Como se nunca fosse é. simples assim, né? Então, ou seja, nada no Brasil é rápido, né? Então, a gente tem muita morosidade nesse aspecto, né? exatamente. Então, a oportunidade é naquele momento. Então, sempre a regularização vai ser a melhor via. Essa semana mesmo, um cliente meu queria registrar uma escritura. A questão da tabela. A tabela, ela no ato que você está fazendo, ela vai ser utilizada no ato que você está fazendo o registro. Perfeito. Então, ou seja, quando ele fez a escritura, ele pagou 2.000. Foi um X valor. Agora ele vai pagar 4.800. Por quê? Porque ele vai pagar na tabela atual. Então, ou seja, ele quis economizar naquele momento, mas agora vai gastar mais 2.000. Sim. Por quê? Tem 2.800. Exatamente. Mais as certidões, então, se ele tivesse tudo bonitinho lá, já registrado, agora ele já estava dispondo do imóvel já e ele quer financiar, vender imóvel financiado, então a gente sabe como os bancos são, Sim, né? a burocracia está cada vez maior, Sim. né? Aí as tempo regras. também para você manter o comprador, olha, eu tô com uma carta aqui, até tal dia. Tem 90 dias aí para usar. Exatamente. Sim. E então, o tempo do cartório do imóvel, que é um outro prazo, né? Que outras avaliações diferentes do de notas, né? E tudo isso realmente as o pessoas tempo vai embora. têm ainda, assim, uma ignorância mesmo em relação de documentação, de achar que o IPTU é registro. Sim. Tá documento, eu tenho um contrato, foi no cartório, eu tenho um documento imóvel. Ela fez um contrato com a construtora, a construtora me deu termo de quitação, já tá no meu nome, não sabe que ainda tem que fazer uma escritura. Fez abaixo da alienação. Isso, então, assim, tudo isso. E aí, quando ele chega lá, que ele quer dispor. Olha, ainda não é assim, ainda tem um chãozinho aqui, né? Aí, olha, aí vai tirar imposto, vai pedir reavaliação. Então, tudo isso demora. A gente sabe que tudo é moroso. Tudo demora, tudo tem custo. E então, escute a tabeliã, escute o seu corretor, porque no fundo, eu acho que são duas categorias que querem que o imóvel esteja regular. Porque tu falou a estatística, né? 70% dos imóveis de Manaus não estão regulares. 90% dos imóveis que a gente vende no mercado imobiliário manauara é por financiamento bancário. Sim. Então, precisa estar regular. Aí, olha a quantidade de imóveis que a pessoa podia vender, imóvel bom, bem localizado, mas não está documentada e trava. E aí é justamente o que acontece. A pessoa, às vezes, ela poderia pegar 500, ela tem que vender por 300. Sim, e vai vender. Aí, ou seja, vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro, porque ela vai ter que dar esse desconto para poder vender à vista e a outra pessoa documentar. E eu vejo um cenário positivo dos compradores. Os compradores, via de regra, hoje em dia, eles buscam legalizar o quanto antes, né? Porque, como a gente já falou mais lá atrás, a gente não tem a confiança mais nas pessoas, né? Sim. Então, realmente é uma necessidade de registrar. Não, eu compro, mas eu quero a propriedade do meu nome. E aí os compradores estão, ainda mais os investidores, esses aí, sem erro, eles querem fazer já tudo no cartório. Imóvel, né? O imóvel ainda é o melhor investimento. Sim, né? Sim, na verdade, os bilionários do mundo, o patrimônio deles, a maior parte vem do mercado imobiliário, né? Então, isso não é uma invenção numérica, é fato, né? Sim. E aí é uma questão de segurança, né? Só que é uma característica, a cidade foi crescendo bagunçada, com invasão. Sim. Né? Às vezes a gente tem bairros que uma parte é regulada, a outra não é, e aí a gente tem essa... Que bom que tá tendo essa semana. Né? Agora que eles estão regularizando, mas muitas áreas em Manaus de projetos, de ações sociais, eles não eram regulares. E agora que está nessa fase de regularização, né? Sim. Então, tá tendo esse carinho maior, né? Exatamente. É justamente porque, na verdade, precisa, né? Precisa. Até acho que no fundo, por uma questão de segurança, por uma questão de impostos, né? A cidade fatura mais com os imóveis regularizados, né? Então, também isso é positivo de uma maneira geral para o governo, né? Para o município de uma certa forma. Mas, principalmente, a ponta mais frágil, que é o dono do imóvel, que está ali morando há anos e ainda não é dono porque ele acha que ele tem um IPTU, porque ele tem um contrato de compra e venda. É muito comum, Raquel, é muito comum. E é muito comum o corretor ouvir isso do cliente e achar que é real. Tipo assim, tá documentada. Deixa eu ver sua documentação, doutor. Porque eu quero lhe orientar, se eu preciso fazer alguma coisa. Sim. E aí você vai para lá. E às vezes você tem uma resistência ainda. Tem muito. Não, a pessoa não quer mandar. Vou dar meu documento. Eu tive... Hoje é terça, eu tive sexta-feira numa cliente que é a mãe, né? Ela falou para ela por que ele quer ver essa escritura. É uma escritura de 1985. Eu lembro que eu li, eu fui ler. E aí ela falou, Fabiana, não quer mostrar. Exatamente, a página amarelinha e tal. E aí eu fui ler e digo, olha... Ela, não, eu digo, fica tranquila que eu entendo. Que as pessoas desconfiam mesmo, né? É normal. Infelizmente, a gente tem essa desconfiança
gigantesca no mercado, mas no fundo o profissional credenciado, ele quer que o negócio flua da maneira mais rápida possível. Eu sempre falo para o cliente, eu só ganho quando eu fecho o negócio. Sim. Eu não ganho antecipado, infelizmente. Então, eu preciso que aquele imóvel esteja documentado, porque eu sei que eu vou vender, mas quando eu for vender, regularizar. Qual método vai utilizar para venda, Sim, né? eu lendo a documentação, eu consigo saber o que eu posso fazer, quanto tempo vai levar, quanto vai custar, né? Às vezes a pessoa está descapitalizada, eu consigo orientar e dizer, ó, a gente consegue documentar em X tempo, tu não tem dinheiro, eu vou vender, vou orientar porque preciso do sinal, a gente coloca isso em um contrato, regulariza o imóvel. Tem N formas de fazer, né? Mas a mais segura tem o registro do lote, tem uma BITS lá na gaveta dela, nunca levou para averbar. Não, tá só o terrenão lá e ela acha que tá tudo ok. Mas é isso, né? A gente ainda tem hoje muitas construções irregulares, né? A gente sabe disso. Aí é um chão muito gigantesco para se organizar. Falta boa vontade, falta uma política mais, acho que é carinhosa com a população nesse aspecto de educacional, né? De orientar a população a fazer isso. Eu tenho certeza que se tivesse uma orientação de cima para baixo, talvez a gente tivesse uma aderência maior dos donos dos imóveis com essa regularização. Mas a gente vai fazer a nossa parte, né? E eu só para finalizar aqui, papo bom, passa rápido, em relação ao cartório Abreu, a gente tem essa assessoria de vocês, então os corretores de imóveis podem procurá-los, né? A gente já sabe os horários, de 8 da manhã até 17 de segunda a sexta, e de 8h30 até as 12 no sábado, né? Isso. Domingo e feriado é folga, não vai procurar os bichinhos lá, deixa eles descansarem. E aliás, é uma turma lá muito boa, eu conheço alguns profissionais de vocês que, eu sem puxação, eu tenho um bom relacionamento em vários cartórios, mas o que eu mais amo no Abreu é o estacionamento, além do atendimento, porque facilita demais a nossa vida. E tem muito cliente, a gente teve que colocar uma placa enorme lá, porque dizendo que o estacionamento é grátis, né? Porque tem muito cliente que queria estacionar na rua, porque achava que tinha parqueamento lá. Não, é maravilhoso. Quando mudou ali, já tá quanto tempo ali, Raquel? Desde 2018. Desde 2 de novembro de 2018. Foi exatamente, eu entrei em outubro de 2018 no mercado. Então a gente tem a mesma idade, por assim dizer. E aí eu lembro que eu passei é o que eu mais marco as minhas coisas, e eu sempre falo, olha, às vezes o cliente tem uma assinatura e outro cartório, tipo, olha, lá no Abreu é bom, porque a gente não tem problema com estacionamento. Aí tu vai registrar lá, é gratuito para tu registrar tua assinatura, vai investir. Então bora. Então a gente acaba levando muita gente por lá. E eu juro que eu não é nepotismo, não conheço ninguém. Agora que eu tô conhecendo a Raquel, né, Raquel? Oficialmente falando. Raquel, dentro do que a gente tem aí para conversar, de algumas curiosidades, tu tens alguma coisa assim, Fabiano, eu não queria vir aqui sem deixar de tocar nesse assunto. Tu veio com isso programado ou não? A gente meio que conseguiu abordar de uma maneira genérica todos os assuntos que você acha relevante aí para o mercado imobiliário? Acho que sim, a gente chegou nos pontos principais, né? Assim, principalmente essa questão da capacitação, acho que é o essencial em todas as áreas, claro, né? Claro. Em todas as áreas, assim, porque quando você domina a sua atividade, justamente é mais fácil você passar essa segurança, né? Então, a pessoa ter essa confiança em você, né? No seu trabalho, no seu serviço. Então, acho que nunca vai ser uma perca de tempo você se capacitar, né? Então, e conhecimento, né? Então, assim, acredito que a gente conseguiu tocar nesses assuntos, né? Não, eu fico feliz de saber que vocês são parceiros do mercado imobiliário, né? É uma categoria que a gente entende que está tendo uma evolução significativa. Eu percebo cada vez mais profissionais, tanto os novos, buscando conhecimento ou já chegando já com aquela sede de aprender mais, quanto profissionais mais antigos, com muito tempo de mercado, abrindo a mente, não, eu não sei tudo. Eu tenho que me atualizar, né? Então a gente vê essa mescla, eu acho isso super importante, porque... pessoas voltando, a gente atendeu um grupo lá de pessoas que estavam voltando pro mercado. Exatamente. E então, aí se reciclando e tudo mais. Não, eu acho isso maravilhoso, porque esses profissionais qualificados ganham a categoria como um todo. Que aí você diz, aí dá segurança, a gente tem menos desconfiança dos clientes que ainda não nos conhecem. Porque você, com o passar do tempo, você vai montando sua carteira. Isso é normal em qualquer profissão. Mas até você chegar lá, é um chão, né? E quanto mais gente boa no mercado, melhor para a categoria. Isso é fato, eu acho que concorrência boa não faz mal para nenhuma categoria. O mercado de corretor de imóvel não é diferente. E eu fico feliz de saber que vocês dão essa assessoria e que principalmente tem aderência. Porque às vezes as pessoas oferecem as coisas gratuito, a gente não dá valor, não aproveita aquilo ali, por isso que eu perguntei, você vai na imobiliária, então você, meu colega, dono de imobiliária que está vendo esse podcast, chama a Raquel, entre em contato lá no Abreu, marca lá um treinamento para o seu time, para sua equipe, é de graça, e ela ainda vai na tua imobiliária, não vai gastar nem tempo nem combustível, é ela que vai lá, então aproveita. E você, corretor autônomo, procura ela lá no Abreu,
com mais 4 para você formar aí um quinteto e eles vão dar assessoria, vão marcar com você tranquilamente, não é isso? Sim. Minha querida, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite para a gente trocar essa ideia, tá? Exponha precisando. Eu que deixo, a mesa é nossa, quando você tiver alguma novidade, vir alguma ação nova, como é que você falou, um termo técnico jurídico, provimento? Provimento. Provimento aí, é normativa, novo. Olha aí, normativa pronto, nova. se tiver um provimento, uma nova normativa e queira, poxa, é importante a gente passar isso pro mercado, sinta-se à vontade, não tem tempo ruim, é só falar, Fabiano, quero gravar que vai ter um negócio ali, vamos usar, vamos comunicar, e é que a gente seja esse parceiro aí no mercado imobiliário, que é muito importante. Então, Sim. muito obrigado. Nada, tá bom? disponha. Pessoal, para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Se você já deixou o seu... Aí, travou a língua. Se você já deixou o seu like, valeu. Se você não deixou, não esquece, tá no finalzinho. Deixa aí, ajuda a gente a crescer. A gente se vê semana que vem. Valeu.